A gente segue falando de saúde, mas um problema chamado Alzheimer. Você que tem familiar, né, nessa condição, primeiro o meu respeito, porque exigem cuidados diários, né? Minuto a minuto, a gente tem que tomar muita atenção, né? A pessoa vai esquecendo de tudo. Agora tem uma informação que é a seguinte: o Alzheimer atinge 8,5% da população idosa. Mas aí hábitos saudáveis podem reduzir os casos quase pela metade, em até 45%. Cuidados como manter a mente ativa, ter um estilo de vida saudável e incentivar a socialização do idoso. Isso ajuda demais a afastar essa doença, que é uma síndrome, né, neurológica, e mesmo quando ela já apareceu, existe a possibilidade de tentar brecar de alguma forma. A Roseli é filha da Dona Maria. A mãe dela, de 92 anos, foi diagnosticada com Alzheimer em 2011, quando apareceram os primeiros sintomas. Ela mesma foi percebendo alguns esquecimentos, falou pra gente, e a gente foi percebendo alguns comportamentos, assim, ela já não conseguia cozinhar direito, assim, ela sempre cozinhou muito, aí ela já se atrapalhava, aí a gente acabou não deixando mais ela cozinhar. Ela, por exemplo, a gente não morava mais na cidade, aí tinha uma pessoa que passava vendendo curau, pamonha, ela comprava 10 potinhos. A gente chegava lá, ela estava com aquele monte. Mãe, por quê? Ah, é para o povo que vai chegar. Ela comprava bolo embrulhado, um monte. Começou a tirar dinheiro que ela não precisava, porque eu e minha irmã íamos lá na cidade dela, pagávamos todas as coisinhas dela. Mas ela ia no banco e já tirava dinheiro a mais da conta dela. Aí a gente não pôde mais deixar e foi difícil, porque na época era talão de cheque e ela gostava de fazer os cheques dela. E foi esses comportamentos, assim, ela participava muito da igreja, né, era católica, ministra da Eucaristia, mas daí não estava mais dando conta de chegar no horário, chegava no meio da missa. Então, muitos comportamentos a gente foi percebendo. O Alzheimer é uma doença que afeta o cérebro, impacta a memória, linguagem e percepção. O nome vem do psiquiatra alemão Alois Alzheimer. A geriatra explica que são vários os sintomas. O esquecimento é o principal sintoma, mas existem outros domínios cognitivos que são acometidos, como domínio visoespacial, domínio da linguagem, de execução. Então o paciente ele já se perde, por exemplo, ele já não consegue, ele cozinhava um arroz, ele já não consegue mais fazer, ele precisa de uma ajuda, porque ele não sabe que momento que ele coloca o sal, o óleo, a água. Então esse é o domínio de execução. A visoespacial ele já se perde, muitas vezes dentro da casa dele ele acaba se perdendo, ele não sabe onde que é o banheiro. Domínio de linguagem, então ele já tem dificuldade para encontrar nomeação de palavras, para se expressar, então ele tem outros domínios cognitivos que a gente fala que vai se perdendo, mas o principal é a perda de memória recente. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Alzheimer afeta 8,5% da população com mais de 60 anos. Isso representa quase 3 milhões de casos no país. Infelizmente, a doença não tem cura, mas tem vários tratamentos e cuidados. E um deles é bem básico, é a paciência. Não adianta nada a gente ter conhecimento se a gente não tiver paciência, se a gente não tiver carinho. Cuidar de idoso é um dom, se você não tiver, não venha. Marília conta que os desafios são diários e que cada idoso reage de forma diferente ao Alzheimer. Hoje ele pode acordar calmo, amanhã ele pode acordar agitado, depois de amanhã ele está calmo de novo, hoje ele está feliz, amanhã ele está triste. Então o nosso trabalho aqui é principalmente garantir o bem-estar e a segurança desse idoso. Mas para Roseli, filha da Dona Maria, todo cuidado vale a pena. Basta ver o sorriso da mãe. Vale muito a pena, sim. Estou sempre feliz. Primeiro, meu parabéns, né? Eu tenho um amigo que a mãezinha dele desenvolveu Alzheimer, já partiu, né? Tá na glória, com certeza. E ele cuidou dela até o último segundo. Esqueceu de tudo, ficou agressiva, ele ficava sempre arranhado, marcado, apanhava da mãe por conta da condição. E um dia eu, na casa dele, vendo aquilo, falei, não deve ser fácil, né, amigo? Ele falou assim, não é fácil. Ela não lembra de nada. Mas enquanto eu lembrar, enquanto eu tiver condição de cuidar dela, eu vou me recordar dos momentos que ela foi importante na minha vida, na vida da minha família. Enquanto eu tiver forças, eu vou cuidar. E é sobre isso, né? Cuidar porque a gente está sujeito. Então, cuide, zele. Você que faz isso tem
o meu respeito, a minha admiração. Né? Cuidar, ainda que o próximo não lembre de você. É complicado, mas é muito forte essa passagem que muitos passam.